Bom, nosso grupo ficou com gráficos de barra, composto por Ana Tayane, Bianca Ferreira, Ediana Alves, Isabela Kelly e Vivian Raíssa. Docente Janiele, turma terceiro ano matutino. Gráficos são recursos visuais usados para representar dados e informações numéricas, tendo como função facilitar a interpretação destas. Tais informações são referentes a tudo aquilo que pode ser medido ou qualificado. Dentre os demais tipos de gráficos está o gráfico de barras, que foi o que o nosso grupo ficou. Bom, eu vou falar sobre o gráfico de barras. Podemos representar os dados por meio de barras retangulares, com a finalidade de analisar as projeções no período determinado. E, de modo geral, também sua utilidade concentra-se na função de estabelecer um ranking comparativo. Então, como no exemplo aqui do lado, a comparação de vendas por ano é de uma determinada loja. O gráfico de barras, ele apresenta barras retangulares e comprimento proporcional aos valores que ele apresenta. Então, essas barras podem ser desenhadas tanto na vertical como na horizontal, sendo que um eixo do gráfico mostra que está sendo comparado e o outro ele apresenta valores discretos. Bom, em quais situações podemos criar um gráfico de barras? Então, como foi dito anteriormente por Raíssa, usamos os gráficos de barras para compararmos uma ou duas variáveis, já que sua principal função é a comparação de categorias, onde cada eixo de sua composição representa a categoria e o valor que será comparado. Assim, se pegarmos valores de vendas anuais de uma loja, por exemplo, a gente consegue montar um gráfico de barras, pois iremos estabelecer comparações entre os valores, com base em estatísticas que são fornecidas por pesquisas, onde nos darão informações sobre a realidade de determinada situação através de números. Entendendo que os gráficos de barras servem para comparações, iremos elaborar uma situação para a montagem de um gráfico. Então, vamos comparar os valores de emplacamento mensal de automóveis no Brasil de acordo com as marcas. Para isso, é preciso seguir os dados fornecidos por pesquisas, assim conseguiremos montar o gráfico de barras usando esse exemplo. Então, vejamos, para as marcas, a gente vai ter a Fiat, a Volkswagen, a Chevrolet e a Toyota. Bom, na nossa pesquisa é dada uma tabela onde aborda várias marcas de automóveis e um período de emplacamento entre o mês de janeiro até o mês de julho. Para a montagem do nosso gráfico, a gente vai usar apenas 4 marcas no período mensal do mês de julho. Vamos fazer apenas o gráfico com os valores que estão indicados em julho da marca Fiat, Volkswagen, Chevrolet e Toyota. Pois, como podemos observar, teremos categorias para o eixo Y, que são as marcas dos carros, e para o eixo X teremos os valores a ser comparados, que são a quantidade de emplacamento de cada marca. Isso tudo fazendo referência ao mês de julho de 2021. Assim, iremos seguir o passo a passo que será feito com Ediana. Primeiro passo para fazer o nosso gráfico é desenhar os eixos. Temos o eixo X e o eixo Y. Fazendo os eixos, iremos obter a figura em forma de L, como podemos ver aí no slide. Os gráficos em barras são normalmente feitos com um conjunto de dados que são expressos por categoria. No nosso exemplo, que foi fornecido pela pesquisa, é o emplacamento de carros em julho de 2021. Nos nossos eixos, a gente tem o nosso segundo passo, que é no eixo X, que a gente vai colocar os valores, que são esses valores aí que estão aparecendo na tela, fornecidos na pesquisa. O terceiro passo é o eixo Y, que a gente vai colocar o nome de cada veículo, como está aparecendo aí na tela. Por fim, a gente vai desenhar as barras na posição horizontal, marcando os valores de cada barra.
podemos reparar que as barras elas são normalmente separadas e também não são contínuas. Então, quando a gente finaliza o nosso gráfico, a gente consegue interpretar as informações que são mostradas nelas. No nosso eixo Y, a gente tem o nome de cada veículo. Para a gente ver o emplacamento, é só a gente olhar no eixo X. Vou falar agora um pouco sobre os pontos importantes do gráfico de barras. A importância do gráfico de barras está ligado à facilidade e rapidez com que podemos interpretar as informações visuais. Isso é graças à comparação. Ela tem uma capacidade de comparar, podendo observar nesse gráfico que temos várias marcas, cada uma com um valor de emplacamento. Assim, saberemos as mais vendidas entre elas. Outro ponto importante também é a sua disposição, ou seja, como os elementos eles estão organizados de maneira clara e objetiva, o que torna a compreensão bem mais fácil. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, o gráfico de barras ele é bem detalhadamente, ele é bem claro, como já dito aí. Também o design ele é bastante importante na sua composição, pois os tamanhos das barras, eles indicaram os valores maiores e menores dos gráficos. Pois como podemos ver aí, a palavra Fiat, ele é a marca que possui maior número de emplacamento. E por que a gente sabe que ele possui maior número? Por conta da sua barra, que apresenta o maior tamanho entre as outras. Com isso, o gráfico de barra ele produz uma impressão mais rápida sobre o assunto em questão, desenvolvendo uma melhor compreensão. Por isso, torna o gráfico de barra ser um dos pontos tão importantes. Esse é o nosso último tópico.